Se você tivesse que se apresentar sem falar da sua profissão, quem é você? Difícil, né? Muito difícil. Eu acho que seria uma pessoa muito focada e que entendeu que a missão dela é ajudar outras pessoas, transformar vidas, fazer com que outras mulheres encontrem sentido, encontrem o sucesso, encontrem esperança, achem aquilo que motive ela, sabe? A dar o seu melhor todo dia, a acordar e ter vamos dizer, um objetivo, acordar feliz, saber que ela tem um objetivo, que aquilo vai dar certo naquele dia, ter aquela esperança e aquela convicção de que cada vez ela pode melhorar, que ela pode ser melhor. Então eu acho que hoje isso me define como uma pessoa que tem muito esse propósito, uma pessoa que quer ver outras pessoas crescerem e também está nesse processo de crescimento. Onde você cresceu? E como era o ambiente? Como você se comportava naquela época? Como as pessoas te viam? Eu cresci, nasci e continuo vivendo aqui em Cuiabá. Cuiabá é a capital aqui do nosso estado, Mato Grosso. Mato Grosso é um estado agrário. Tenho muito orgulho do nosso estado, muito orgulho de ter nascido aqui, de fazer parte, né, desse sistema que é o Mato Grosso. Cresci numa casa onde eu era a filha menor, a caçula. Então eu sempre fui digamos, a protegida do pai e da mãe, porque quando você é o último filho, né, praticamente todos os gostos prevalecem. E eu tinha só um irmão, e eu como menina, então acabava que tudo que eu queria, sempre a palavra final, acabava que, de uma certa forma, o filho menor vence, né. E eu sempre fui uma criança muito tímida, eu sempre fui uma criança tranquila, eu acho, né? Meus pais, acho que eu não fui uma criança que dei muito trabalho para os meus pais, sempre fui uma criança muito conscienciosa, mas eu tinha uma timidez muito grande, eu sempre fui uma pessoa de pouca expressão, nunca fui uma líder de sala, nunca fui as mais expressivas, né? Eu sempre fui as medianas ali, a que ficava no meio. E aí eu vivia nessa zona de conforto, então desde criança eu nunca fui uma pessoa que foi, nossa, ela tem um destaque ali, nunca foi, eu sempre fui a mediana. Teve alguma dificuldade que te marcou? Na infância, a minha infância não foi muito fácil, ela foi marcada por muitos desafios, principalmente por conta da minha timidez, talvez do sistema de criação, da forma como eu fui criada, enfim. E teve sim um momento de grande dificuldade, que foi quando eu entrei para a adolescência, que é a hora que você começa a ter mais consciência de você, do seu corpo, de você cuidar mais da vaidade, da autoestima. Eu acabei ganhando muito peso. Foi uma época que eu engordei bastante e eu me escondia com isso, eu sofria com isso me machucava seriamente e me trouxe dores que eu carrego, acho que até hoje eu carrego marcas disso, porque isso marcou para mim profundamente, de uma grande forma, que é como se fosse uma cicatriz, que eu penso assim toda hora, que eu tenho que cuidar para não voltar aquilo de novo. Então eu fiquei por muitos anos me escondendo, carregando isso, e sentindo que mesmo depois que eu tinha conseguido atingir o peso que para mim era ideal, eu ainda tinha essa incerteza, eu ainda tinha essa falta de confiança comigo, com a minha autoestima, com o meu corpo. Então isso foi uma coisa que marcou profundamente. Principalmente porque a adolescência é uma época que você é muito julgada, é muito exigida, é a época que você começa a se descobrir como... Sai daquela fase da criança que você começa a querer, né, a alçar novos voos, e aquilo foi realmente muito impactante para mim naquela época. Hoje você vê tudo isso que aconteceu, já tinha relação com o que você ensina hoje? Grande parte. Eu acho que o fato de você não estar feliz com você, o fato de você não estar satisfeita com você, é um grande fator para você se negligenciar, se anular, você acabar deixando um lado passar, ou você não dar valor para aquilo, porque isso te machuca e você acaba que você não quer, você quer esconder. Quanto menos você tocar nessa ferida, quanto menos você mexer nessa ferida, você fica na sua zona de conforto, né? Então, com certeza, eu acho que você não estar bem com você, você não estar bem com o seu corpo, você não estar feliz com você, acarreta profundamente em todo o sucesso, em tudo que você quer construir. Porque primeiro você tem que se identificar, você tem que estar bem com você tem que se aceitar,
para você poder transparecer isso, senão nada adianta, né? Você já evitou aparecer em vídeos ou fotos por sentir que você ainda não estava pronta? Muito, com certeza. Até é engraçado que quando eu vou pegar, às vezes, procurar fotos mais antigas, dependendo do tempo, eu não tenho foto. Eu procuro no rolo de câmera de celular, eu não acho foto. Às vezes eu vou procurar registros de álbuns, que pega a época que não era o digital ainda, eu pouco saí em fotos. Quando eu saí em foto e eu olhava aquilo, eu não gostava do que eu via, eu não aceitava aquilo que eu via. Então, acabou que por eu não gostar da imagem que eu refletia, de como aquilo me machucava, eu evitava, com certeza, aparecer. E isso eu fui acarretando ao longo de vários anos da minha vida, essa cicatriz, né, essa marca. E uma das coisas que você começa a fazer é você se fechar, você se evitar, você não querer se expor, você não querer aparecer, você achar que você não tá bem, você achar que você tá insegura. Você achar não, você se sentir, né, diferente, você ter certeza que você não tá legal ali. Isso foi um dos motivos da não aceitação, é a não exposição também. E isso foi até interessante, porque hoje eu trabalho com isso, hoje eu trabalho com essa exposição, hoje eu trabalho com a minha imagem, e em nenhum momento da minha vida eu imaginei que eu fosse chegar nesse ponto. Eu sei e eu aprendi ao longo da vida que a imagem ela é muito importante para te posicionar, para te ajudar a chegar onde você quer, para passar a credibilidade que você precisa, para você mostrar a sua competência, a sua confiança, o seu espaço, mas em momento nenhum eu imaginei que eu fosse chegar a trabalhar com isso. Engraçado, né? O que você achava que precisava ter antes de começar? Eu, por exemplo, por ser uma pessoa muito perfeccionista, eu sempre achei que tudo tinha que estar exatamente no lugar, tudo tinha que estar exatamente pronto, perfeito, para poder começar alguma coisa. E isso é ruim, né? É bom e é ruim, porque você ter ordem, você ter clareza, você ter um objetivo, você, né, se organizar para isso, é perfeito. Mas quando você faz disso um problema, você usa isso como uma desculpa de, nossa, eu não vou fazer isso agora porque eu não tô pronta. Falta isso aqui. Ah, mas falta isso aqui. Agora eu não vou fazer porque eu tô um pouco acima do meu peso. Agora eu não vou fazer porque eu tô com uma espinha no rosto. Ah, agora eu não vou aparecer porque eu não tenho a roupa. Ah, eu não vou aparecer porque eu não sei falar. Então, se você for esperar o momento de você estar 100% pronta, esse momento nunca vai chegar. Então, você tem que lutar com as armas que você tem naquele momento e entender que todo o processo é uma evolução. Então, para você evoluir, você tem que começar. Se você não começa, se você não pratica, se você não treina, você nunca vai estar pronto para aquilo. E aí, toda vez que você... E é engraçado assim, você começa a se olhar, começa a se comparar e você começa a entender que você evolui. Que é legal ver você se comparar com a sua evolução do quando você começou, para onde você está indo, para onde você vai chegar, e você vê o quanto você melhorou, o quanto você progrediu, o quanto você cresceu, o quanto você alcançou de resultado. Isso é fantástico. Mas você tem que começar. Se você não começar, você nunca vai chegar aonde você quer. O que passava na sua cabeça quando pensava em se expor? Foi uma batalha quando eu comecei a pensar em aparecer, principalmente em rede social. Porque, como eu falei, eu era muito tímida, né? Eu aprendi a me posicionar por conta da minha profissão, aprendi a me posicionar por conta de passar a credibilidade, o respeito que precisava. Mas quando eu comecei a me posicionar publicamente, digamos, abrir para uma rede social, abrir para a internet, abrir para um jornal, abrir para uma outra... para áreas maiores, né? Não só aquele tete-a-tete naquele mundo do consultório, da clínica, do cliente, do empresário, do empreendedorismo, foi muito chocante. Foi outra batalha que eu tive que travar comigo mesma. Eu tive que vencer os meus medos, lutar com os meus traumas. Não é fácil até hoje, não é uma coisa que fala assim, não, mas você faz super bem. Gente, é difícil, sempre é difícil, vai continuar sendo difícil. Ligar uma câmera para falar não é fácil, você vai ter aquela trava no começo, mas com o tempo isso vai se tornando natural, mas não quer dizer que seja fácil. Quer dizer que você se acostuma com o processo e você vai aprimorando cada vez mais, mas isso não quer dizer que é fácil. Mas quando eu comecei a pensar em fazer isso, na verdade eu nem pensei em fazer isso, a vida foi me levando por caminhos que me levaram a fazer isso. E um grande divisor de águas na minha vida foi a pandemia. Quando veio a pandemia, que tudo fechou, que tudo parou, eu que não aparecia, né, eu aparecia o meu serviço, mas não aparecia o meu rosto. As pessoas que cuidavam dessa minha administração, dessa minha comunicação, falaram, Paula, você vai ter que aparecer.
Falei, eu? Como assim aparecer? Não, você vai ter que aparecer. Começa, coloca seu rosto, começa a mostrar coisas que as pessoas podem fazer em casa na pandemia, começa a mostrar uma arrumação de uma mesa em casa, sua rotina que você faz com as crianças. As pessoas estão precisando dessa interação, de ser visto. Tá todo mundo estressado com essa situação, com medo. Então, eu acho que é um momento de você começar a mudar. E aí, na pandemia, onde todo mundo estava recluso, aquela coisa, a minha casa era um campo de gravação. As pessoas, os meus colaboradores, eles iam, e aí eu comecei a ajudar empresários que estavam, às vezes, com estoque vencido, com um estoque gigante de produtos, que eu lembro que a pandemia começou na Páscoa, e tinha muitas empresas que tinham feito um estoque muito grande de Páscoa, e o lockdown veio e travou tudo. E aí agora, né? Quanta gente dependendo disso, quantas pessoas paradas. E aí eu comecei a mostrar que, por mais que estava parado, você podia arrumar a Páscoa na sua casa, podia às vezes mandar entregar um ovo na casa de alguém querido, podia aproveitar para fazer uma comemoração de fato mais intimista, olhar para quem estava dentro da sua casa, né? Eu acho que dos benefícios que a pandemia fez foi a gente, às vezes, desacelerar um pouco e prestar atenção no que realmente faz sentido, no que realmente importa, no que realmente, né, faz sentido para a vida. Você dar mais atenção para dentro da sua casa, ter esse foco maior para dentro da sua casa. Eu acho que muitas coisas mudaram e que não vão voltar mais a ser como era depois que a pandemia veio. Ela veio como um divisor de águas para vários sentidos. E aí eu comecei a ver que eu estava fazendo a diferença na vida daquelas pessoas, que eu estava conseguindo trazer ideias, estava conseguindo comunicar, né, a importância daquilo, convencer as pessoas a replicar aquele comportamento. E aí eu falei, nossa, realmente faz sentido, realmente vou começar, eu gostei, vou começar a fazer esse processo. E aí eu passei a pandemia fazendo essas divulgações, essas pequenas divulgações. Quando acabou a pandemia, eu me vi num cenário que eu já estava fechando contrato com uma agência grande de São Paulo, e aí eu já estava caminhando para esse caminho da comunicação digital, do influenciamento, que é uma responsabilidade muito grande, né? Você comunicar sobre um produto de alguém, sobre uma empresa de alguém, a pessoa te dá essa responsabilidade, confiar a você o negócio dela para você falar sobre ele, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas às vezes têm uma visão, às vezes, equivocada, né, do que é ser um influenciador digital. Eu até acho que influenciador é uma palavra pesada. Eu acho que eu prefiro como comunicador, né, a gente comunica. E eu gosto muito de comunicar a verdade. Então, se eu não acredito naquilo, eu não comunico, eu nem aceito. E para mim tem que fazer sentido aquilo que eu falo, porque quem está do outro lado também me escutando, ele tem que entender que aquilo também é bom, que aquilo faz diferença, que aquilo é necessário, que ele pode consumir ou que ele pode seguir esse caminho tranquilamente, que aquilo vai fazer sentido na vida dele. Então, é uma responsabilidade muito grande, tanto para você comunicar para outra pessoa, quanto a pessoa te dar, né, a chave da empresa dela para você falar dela. Então, isso também, você não pode pegar a sua empresa, dependendo do que é, né, daquela história, daquele contexto, e dar para uma pessoa que vai ser pejorativa, para uma pessoa que não vai valorizar aquilo ali, que ela vai destruir, né, anos seus de construção, de trabalho, de todo aquele sacrifício que você teve para chegar até onde você chegou, e aquela pessoa, por conta de uma reputação, por um comentário errado, por uma atitude, né, equivocada, ela pode contaminar até o seu negócio também. Então, é uma responsabilidade muito grande, sim. Você sentia vergonha ou medo dos julgamentos? Como era isso? Muita, muita, até porque o que acontece, eu vim de uma história onde eu sofri muito bullying na época, né, o peso, essa não aceitação da minha imagem, essa confusão ali dentro de mim, ela veio, né, muito forte. Eu trabalhei isso já muito, mas ela veio muito forte, ela marcou muito a minha vida. Então, acho que por conta de várias situações na vida, a vida me levou a ser uma pessoa mais reservada, mais pacata, mais off, né? E essa exposição, sim, me fez pensar muito em relação ao que isso poderia gerar, quais seriam os tipos de comentário, vem o medo, vem a vergonha, vem a insegurança, vem tudo. Só que é aquela coisa, se você nunca faz, você nunca vai saber. E se aquilo tá ajudando alguém de alguma forma, então tá valendo a pena. Críticas, elas sempre vão existir, então a gente não tá livre de críticas. Só que a crítica, quando ela é construtiva, ela é benéfica, porque ela vai fazer você melhorar, progredir, buscar algo. Agora, quando a crítica ela vem só para machucar, quando ela vem só para te maltratar, eu acho que ela diz muito mais daquela pessoa que tá mandando aquilo, que é uma coisa muito mais mal resolvida nela, do que propriamente em mim. Então, hoje, eu já consigo fazer essa separação de que quando é uma crítica para construir algo melhor, para melhorar, para aprimorar, porque ninguém é perfeito, né? É ótimo. Agora, quando a crítica ela vem só para machucar,
não é comigo. Ela é muito mais a pessoa que está emitindo aquilo, sabe? Eu tive que enfrentar, como tudo na vida, toda dificuldade, eu tive que enfrentar. Eu acho que uma das qualidades que a gente tem que ter, uma das virtudes que a gente tem, é a gente não se desesperar pelo desconhecido, é a gente não... Medo existe, mas ele não pode te parar. Então você não pode se deixar parar quando alguma situação ela é conflitante, quando alguma situação te provoca medo, te provoca incerteza. Você tem que pegar disso daí, pegar esses limão que tá no meio do caminho, fazer uma limonada e seguir. E se tornar mais forte com isso. Então, eu acho que é você conseguir superar seus desafios, seus limites. O que você pensava sobre você mesma nessa fase? Que talvez eu não fosse dar conta, que aquilo não era pra mim. Tive muitas dúvidas com relação a isso, com relação ao resultado dessa exposição, com relação ao resultado dessa exposição em relação às minhas filhas, à minha família, o que isso ia acarretar para mim, o que isso ia gerar para mim. Então eu tive muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inseguranças. Toda vez que você vai fazer um processo de transição de carreira, é normal que você tenha essa incerteza, essa insegurança, essa dúvida. Então eu passei por isso. Como as pessoas te viam nessa fase? Eu acho que quando eu comecei a aparecer, acho que teve pessoas que estranharam, ou pessoas que... Tinha muitas pessoas que me seguiam por conta da decoração, né? Na época eu era decoradora de eventos, eu já tinha largado a odontologia e estava migrando para decoração. Poucas pessoas, às vezes, ali sabiam que eu já tinha sido dentista, outras não, né? Mas era uma sensação de curiosidade também, por conhecer quem estava por trás daquilo ali tudo. E eu acho que teve uma aceitação boa, porque eu tive uma... Quando você encontrava alguém, a pessoa comentava, nossa, tô gostando, que legal, tô assistindo, gosto de acompanhar, eu gosto de ver tal coisa que você faz, eu gosto de ver o que sua filha fez, eu gosto disso, gosto daquilo, dá mais dica assim, fala mais disso. Então, eu sentia que tinha, sim, essa resposta positiva e que tinha essa positividade, sim, do outro lado. E isso faz você se fortalecer, isso faz você começar a enxergar que você, sim, realmente está andando no caminho que deveria. Alguém falou algo que te marcou? Existe o lado das pessoas acharem também que porque assistem você em determinado momento, elas sabem da sua vida inteira, da sua rotina inteira, e elas querem palpitar em relação a isso, e às vezes isso te machuca. Às vezes eu tô viajando a trabalho, alguma coisa, eu recebo mensagens no meu direct questionando como é que eu deixei minha casa, como é que eu deixei minhas filhas, que daqui a pouco minha casa tá perdida, que meu marido vai achar outra pessoa. E não é só isso, né? O relacionamento não é só isso, a família não é só isso. Tem pessoas que às vezes passam a vida dentro de casa, mas é como se não tivesse. E às vezes quando tá dentro de casa passa no automático, não olha o que tá acontecendo, não dedica tempo de qualidade para aquilo e acaba que não vive da mesma forma, né? E aí só o ser estar por estar não faz diferença nenhuma. Então é quando estar, mesmo longe de acompanhar, né? Ter uma rede de apoio. E é aquilo que eu falei, comentários e críticas sempre vão vir e é você não deixar se abalar. Mas é interessante que as pessoas saibam que do outro lado existe uma pessoa que tem sentimento, que tem expectativa, que tem sonhos, né, que sofre, que chora, que tem suas dificuldades, e falta tal da empatia. E aí mas quando você entende que você é uma missão, que você entende qual que é o seu propósito nisso tudo, que sim, é ajudar a transformar outras vidas, você acaba que se fortalece mais com isso, sabe? Você cria forças com isso, você mostra também para suas filhas, para sua família, a força que você tem, a dedicação que você coloca ali, o empenho que você tem de ver isso crescer, isso também é muito importante. Qual foi o pior episódio que você viveu e como você se sentiu? Acho que o pior episódio é você acreditar numa coisa, acreditar numa pessoa, confiar num serviço que vai ser desenvolvido ali para você e aquela pessoa não te entregar o resultado que ela se propõe a fazer, aquela pessoa ela só aproveitar da sua credibilidade, aproveitar da sua confiança, aproveitar, vamos dizer, da situação, da oportunidade para tirar vantagem de alguma coisa e ela não te entregar aquele resultado que ela prometeu, ou aquele serviço que ela prometeu. Eu acho que isso é o pior. Isso com tudo. Até como eu falei, se eu vou indicar algum produto, se eu vou indicar alguma coisa, eu quero que aquilo faça bem para outra pessoa também. Se aquilo que eu tô falando eu não acredito, se aquilo que eu tô falando não tem convicção, ou não vai trazer nenhum benefício, nenhum resultado, eu não vou fazer, né? E quando você entende que você tem conhecimento, que você tem ensinamentos, que você tem uma história de vida, que você passou por isso, que você venceu isso, que você teve desafios, que você teve medos, que você conseguiu superar, que você aprendeu que você usar a sua imagem a seu favor também ajuda e muito a abrir portas para coisas e oportunidades que às vezes você nem imaginava que você fosse capaz, mas você é. Então isso faz muita diferença.
o que sua família e amigos achavam disso? Quando eu cheguei em casa e contei que eu ia começar a entrar para o mundo digital, foi outro problema. Assim como toda vez que eu falei que eu ia mudar de uma carreira para outra, não teve a aceitação de imediato, o digital foi mais duro ainda. Até porque o digital é algo que nasce, é novo, não é uma coisa que a gente vem com isso, cresceu ouvindo isso, né? Ela nasceu de agora. Então, você imagina você dizer que você está saindo de uma coisa sólida, de uma coisa concreta, de uma coisa que é só o real físico, e você ir para o digital, você ir para o virtual. Foi muito difícil, não tem essa aceitação, não tem essa exposição, não tem esse apoio de imediato, até quem está ali com você entender que realmente é algo que faz sentido, realmente é o futuro, realmente é a comunicação que veio para ficar. Quando eu tinha, né, consultório clínico, a comunicação era diferente, a gente usava cartão de visita cadê seu cartão? Você entregava, trocava cartão. Hoje em dia não, a pessoa pergunta, qual é o Instagram? Mudou total. Então, se a pessoa não entrou no digital, ela ficou para trás, porque a pessoa já pergunta de cara, deixa eu olhar como que é o serviço dela, o que ela faz, é pelo Instagram. Você não vê, hoje é muito raro, a pessoa, mas me dá seu cartão para mim ter um contato. Não existe mais isso. Então, o mundo mudou, e se a gente não acompanha isso, se a gente não entende que a comunicação mudou, que as pessoas mudaram a forma de absorver isso, que o marketing mudou, que a forma de comunicar, as fontes mudaram, você vai ficar para trás. É igual antigamente a gente ia assistir televisão, a gente era obrigado a assistir aquilo que a televisão queria mostrar naquele horário, como era, e se você queria assistir o desenho quando era criança, era naquele horário, quem estudava à tarde já não tinha, era só quem estudava de manhã, e você tinha que ficar esperando aquele desenho que você gostava passar a manhã toda, e hoje não. Você aperta o botão, você coloca o que você quer. Você não é obrigado a assistir o que você não quer, você não é obrigado a consumir algo que você não quer. Isso é muito bom, porque deixa você selecionar realmente aquilo que você quer absorver. É bom e é ruim, né? Porque às vezes as pessoas não têm filtro para absorver. Mas você ter a oportunidade de escolha, de ver o que você vai assistir, o que você vai consumir, o que você vai levar para dentro da sua casa, ou aquilo que faz sentido para sua vida, e não ser obrigada a esperar alguém te fornecer isso, trazer esse conhecimento para você, trazer essa informação, isso é fantástico. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, conversando aqui, quando eu entender sobre a minha imagem, começou a fazer sentido de verdade. O ponto crítico, o divisor de águas, que fez eu prestar atenção de que como eu me apresentava fazia diferença no meu resultado.